Queridos amigos, é chegado o momento do nosso reencontro semanal com o Divino Jardineiro. É um momento de alegria, de felicidade, de prazer, de alívio para as nossas almas, muitas vezes cansadas, desacorçoadas, porque não entendem bem a compreensão da vida para os resgates das nossas necessidades do passado. Por isso esse momento é a ágape do amor. É quando damos as boas-vindas a todos os amigos dos dois lados da vida, para que recebam com as nossas boas-vindas o nosso abraço carinhoso e a alegria de recebê-los. Em nome de Jesus, nós nos deixamos elevar para esse momento, solicitando aos mentores da casa que nos ajudem para que possamos levar a bom termo as palavras articuladas, para que cada um dos companheiros dos dois lados da vida possa se sentir confortado, porque Jesus está entre nós, agora e para sempre. E é por Ele, com Ele e nele que nós vamos até o Pai Celestial, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. É dessa forma e ao som desta melodia que nós vamos dar por aberto os trabalhos com a oração que Ele mesmo nos ensinou, uma mais bela e poética oração, para que possamos homenagear o Pai, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair de tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Se conosco, Jesus, agora e por toda a eternidade. Queridos amigos, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre, como se fosse uma continuação dos trabalhos da semana passada, que nos convida a falarmos sobre o texto aí, sumiu aqui? O texto? Está aqui. Está certo, motivos para a resignação. Será que a gente tem motivos para ser resignado, aceitar as provas da vida, as dificuldades? É tanta coisa que aparece, né? Estamos aí agora lutando com os pensamentos de uma guerra, né? E parece que não é nada conosco, é um engano, né? Tudo isso afeta a sociedade como um todo, né? O que acontece com uma pessoa caída na sociedade, a sociedade está caída. Quando nós damos a mão e levantamos a pessoa, quando nós ajudamos, a sociedade se levanta também. Então, tudo isso é importante para que a gente medite sobre os motivos de resignação. Eu vou pedir para o Ailton fazer a introdução, para que nós possamos, através depois da leitura, fazer o comentário. Quem que é a introdução, a senhora? É isso, sou eu mesmo. Vocês, desculpa, eu escolhi um texto pequeno para mim, porque eu ainda estou com a palavra meio desarticulada, complicado. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar os felizes que sofreram, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou essa dívida, permitindo pagá-la
presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O Thalita. homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livres. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privações para se liberar, pagando somente a centésima parte do que deve, ao invés de se lamentar de seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem estarão livres. Mas, se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste contigo sua punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã, se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação, é como uma coisa que se deve merecer, como uma coisa que se deve merecer. Quem acusa a Deus de injustiça, contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar, absolutamente como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. À sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que têm vivido na ociosidade e colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, ao passo que pela inveja, ciúme e ambição tortura-se voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. Thalita. Bem. Ela está acostumada já, mas como não? Então, obrigada. Ayrton, por favor, suas considerações sobre esse tema tão importante que nós estamos vendo aí, os motivos de resignação. Motivos de resignação, né? Primeiro, como sempre, né, entender-se o que é a resignação, porque normalmente se fala, o Evangelho, de uma maneira geral, fala-se muito quando se trata
de observar aquilo que Deus, né, nos prepara, quer de nós, ele fala muito nas palavras resignação, mas também fala muito na palavra submissão. Né? Submissão, o que é a submissão que a gente poderia considerar como uma submissão? É aceitar, né, que há aquele ser superior a nós, que tudo sabe, que, como o próprio Evangelho diz em várias partes, ele é sábio, ele é justo, né? Ele é todo justiça, ele é todo sabedoria, sabe o que faz, sabe que cada um de nós precisa em qualquer instante de nossa vida. Então, como se diz, né, nós nos submetemos à vontade dele, porque ele é, primeiro de tudo, o nosso Criador do nosso espírito, claro, e que nos dá sempre, está dando sempre a oportunidade da gente ir e vir, encarnar, desencarnar, ir e voltar, e cada passo dessa nossa existência espiritual, ela vai sendo assim entrecortada pelas encarnações até esse momento que nós estamos tendo, vamos continuar tendo ainda por um bom tempo, mesmo devido aí à regeneração, como a própria doutrina assim fala, mas a regeneração também vai ser um período bem longo, porque ainda estaremos encarnados, ainda estaremos com a visão desse mundo, ainda o mal existirá, não tanto quanto existe hoje, que a gente sabe muito bem, que é uma coisa absurda, né? Mas ainda existirá. Então, nós nos submetemos à vontade dele e procuramos fazer a sua vontade, exatamente em função de quê? Em função dessa submissão, em função de estarmos submetidos à autoridade, sabedoria e justiça dele. Ele tem aquelas regras famosas, né, que sempre colocou para todos nós. Né? Agora, todos nós temos nossos momentos de dor, todos nós temos nossos momentos de sofrimento. Alguns têm mais do que outros, às vezes as dores são pequenas, passageiras, rápidas. Às vezes as dores são mais demoradas. E podem ser dores, dor física, dor no corpo, um problema físico, uma doença, alguma coisa, disposição, esse tipo de coisa que nós temos, né? E pode ser uma dor emocional, né? Então, aquilo que a gente chama muitas vezes de dores da alma, né? Por aquilo que fizemos, por aquilo que nos fizeram, atos, palavras, coisas que disseram. Então, não é aquela dor no corpo, mas é uma dor que fica martelando a cabeça da gente e nos deixa indisposto, e nos deixa, assim, vagando, né, em nossos pensamentos, e tirando aquele equilíbrio que a gente precisa ter para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Essas dores todas, nós bem sabemos, fazem parte de nossa vida. E como nós entendemos, né, que Deus, ele é todo soberano, justiça, e sabe o que nós precisamos, mas nossa vida aqui física, nós estamos observando e vendo as coisas como elas acontecem, segundo o quê? Segundo nossos órgãos e sentidos. Né? Nossa visão, o fato, o paladar, estamos ouvindo, estamos vendo, então nós captamos tudo isso. E há um outro fator que vai pegar todas essas informações e vai processar, que é o nosso cérebro. Ele vai processar e é o tipo da coisa. Como nós somos pessoas diferentes uma das outras, né? Já dentro da família, que é a coisa mais próxima que a gente tem da gente, pais e filhos, sabemos que somos todos diferentes entre nós, não há iguais. Então é por isso que a gente fala. Podemos ter a mesma sensação, isso que eu já disse outras vezes, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, derrubar esse copo aqui, todos nós vamos ver, todos nós vamos ouvir barulho. Agora, cada um de nós vai dar uma interpretação um pouco diferente do porquê que aconteceu, o que ele fez. Por quê? Porque nós pensamos diferente. Mas por que a gente pensa diferente? Né? Por quê? Porque o nosso espírito tem experiências diferentes. Cada um de nós passou por experiências que nós nem sabemos quantas são, quantas milhares de vidas talvez, não sei. Né? E aí então a gente analisa tudo diferentemente. Somos diferentes. Agora, aos olhos de Deus, todos nós somos seus filhos. Todos nós vamos ter as mesmas oportunidades de acertar erros que tivemos, né? Mas esses acertos muitas vezes vão se traduzir em quê? Isso que a gente está falando aqui no texto. Vão se traduzir em problemas, em dificuldades, em dores.
dores muitas vezes físicas nossas, particulares, dores físicas naqueles que estão conosco, familiares, amigos, e muitas vezes não dores físicas, mas dores de ver o que está acontecendo com ele, por que ele fez isso, que fez aquilo, por que tentava... Tragédia da, né? Meu da filho Rússia. faz isso, por que acontece? É uma dor emocional. E essas dores, todas elas no seu conjunto, estão agregadas àquilo que nós, na nossa existência física, de acordo com nossas dívidas, precisamos suportar. E suportar tudo isso, todas essas dificuldades, com a mente na sabedoria e justiça de Deus, sabendo que o que nos acontece é necessário para cada um de nós, embora extremamente difícil, às vezes quase que impossível de aceitar. Mas a gente tem essa noção, e isso se chama resignação, que a gente entende que são dificuldades que existem nas nossas famílias. Pais, né? Pai e mãe, sentem uma dificuldade de um filho, 2 filhos, 3 filhos. A mesma dificuldade vai atuar sobre os pais. Né? Vão ter dificuldade muitas vezes para entender e saber o que eu preciso fazer. Né? Mas às vezes, como são diferentes também pai e mãe, essa sensação de dificuldade às vezes é maior em um, menor em outro, porque somos diferentes. Mas a justiça de Deus é igual para todos nós. E nós vamos ter dificuldades à medida em que nós precisamos ter essas dificuldades. Não sabemos por que temos, mas sabemos que temos. E elas estão explicadas segundo nosso próprio passado espiritual. Lembrando que nem todas as nossas dificuldades elas são decorrentes do passado espiritual, mas muitas por coisas que nós fizemos nessa encarnação. Se nós formos fazer um balanço e olhar, estou com essa dificuldade agora, mas por que eu tenho? Se eu for fazendo uma voltazinha, muito provavelmente nós vamos encontrar a razão dessa dificuldade em algo que nós mesmos fizemos. Hoje eu estou com um problema muito grande circulatório, né, doutor? De circulação, veio entupida, aquele negócio, eu preciso fazer cateterismo, aquilo que a gente sabe. Ah, meu Deus, mas por quê? Mas voltando um pouquinho. O que eu andei fazendo anos antes? Eu andei fumando um pouco, ou um pouco além da conta, né? Quer dizer, atitudes nossas também causam dificuldades para nós agora, então nem tudo é interior. Mas, sejam quais forem essas dificuldades, elas vão estar invariavelmente atreladas, ligadas às nossas necessidades de recuperação. E a certeza de que aquilo que nos acontece tem a sua causa lá para trás, e o efeito é isso que nós estamos passando, isso e essa aceitação e luta para superar, resignar não significa parar de lutar de jeito nenhum. Né? Eu sei que estou com a veia entupida, né? Por isso que eu sei que fiz coisa errada, agora por isso não vou cuidar? Né? Não tem lógica. Resignação é essa aceitação das dificuldades que nós temos, porque tudo tem a sua causa. E essa resignação nos dá mais tranquilidade para enfrentar essas dificuldades, procurando assim as causas e lutando para diminuir os seus efeitos. É que nosso Pai quer de nós. Ele não quer que a gente fique parado, encostado, esperando o mundo cair, né? Como nas músicas do Chico, né? Fica lá na janela esperando a banda passar. Não é o caso. É responsabilidade de nós, nossa, por tudo aquilo que temos, né, doutor? É verdade. Eu gostaria também de aproveitar o ensejo para tecer algumas considerações que me falam muito ao coração em relação a esse tema dos motivos de resignação. Porque, nas palavras do professor Ailton, não é sempre por uma causa que acontece isso, porque às vezes a máquina nossa já está desgastada com o tempo, a longevidade, e é claro que nós temos outras circunstâncias, nada obstante tenhamos feito há muito tempo já o cuidado, tenhamos tido o cuidado de não exorbitar. Por exemplo, no caso dos tabagistas, eu sou um ex-tabagista, e depois, quando eu tive um alerta
que o meu coração começou a dar trabalho, deu um infarto do miocárdio, eu tive que parar. Isso faz mais de 30 anos. Então, nada obstante eu tenha esse cuidado agora, a minha máquina está debilitando. Porque quando nós nascemos, nós recebemos aquilo que nós chamamos de tônus vital. As energias necessárias para que nós possamos levar a bom termo o programa traçado na pátria espiritual. Nada acontece por acaso, não. O acaso não existe, tudo por uma causa. E Deus é o Criador, cuidou de todos nós, nos criou, então nós temos uma causa para poder zelar pela nossa vida, pelos nossos filhos, pelos netos e assim por diante. É a humanidade em si. Por isso disse eu que no início do nosso trabalho, qualquer um que caia naquelas guerras fratricidas do Putin lá com o pessoal da Ucrânia, qualquer um, é a sociedade em si. Isso não me afeta, afeta esse senhor. Todo mundo que vive em conjunto sente as vibrações que chegam daqueles momentos de as pessoas mortas através de um tiro na nuca, é uma coisa horrível, com os braços amarrados. Nós não podemos ver isso, é tempo da barbárie isso, não é mais o tempo de hoje, né? Mas, enfim, estou dizendo isso porque nós temos que ter motivo para a resignação. E no ter a resignação, nós vamos respeitar a vontade de Deus. Deus quer, então, que esse pessoal esteja morrendo? Deus quer que o bandido assalte a casa de alguém e mate um? Enfim, Deus não quer isso. Mas, como diz Antoine Saint-Exupéry, nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Somos engenheiros do futuro, das nossas construções para amanhã. Então, tudo que faço, eu tenho que fazer direitinho. Eu tenho regras pétreas para cada um de nós, colocado em nossas vidas. Ora sim, quem de nós não sabe que roubar é crime? Que matar é crime? Que enganar, quem mentir, quem lesionar, quem não sabe? Aonde é que está essa lei pétrea que diz que nós temos que tomar cuidado com os nossos atos? Está na consciência. A consciência nossa é o repositório das leis divinas. É por isso que, quando na questão 918, 919 também, respondida por Santo Agostinho, que é da Igreja Católica, né? Grande coisa, qual igreja que interessa? Ele está aí dando as lições para nós até hoje. E ele pergunta, o Espírito Venerando pergunta qual é a forma e aonde é que está, que podemos resolver essa questão, para saber onde é que estão essas leis. E ele responde que está na consciência de cada um de nós. Nós sabemos. Sócrates também falou isso, não é? Então, eu estou dizendo isso porque essa resignação é a aceitação, mas não é essa aceitação pacífica. Então, nós vamos aceitar que o cidadão entre agora aqui e passe fogo em todo mundo. Não é isso não, gente. Nós vamos nos defender. Jesus não interditou a autodefesa. Se é preciso nos defendermos, num quadro dantesco, como eu estou falando, todos nós sairemos aqui para evitar isso. Não é? Mas cada um é responsável por isso que fizer. E o curioso na resignação, que é o tema que nós estamos focando, é que a gente acha, ou pelo menos uma grande maioria, né, João? Eu acho que já nós ouvimos falar isso, né? Tudo acontece comigo. Como é que é isso? Como tudo acontece com você? Acontece para todo mundo. Morre o vizinho seu e morre o outro lá na guerra. Acontece para todo mundo. E a gente vai achar que está acontecendo só comigo, só com você. Eu bati com o carro. Bater o carro, quem tem carro pode bater, não é, João? Eu acho que é assim, não é isso mesmo. Não pode acontecer. O que você não pode fazer, ou deixar de fazer, é ser descuidado. O semáforo está fechado e você avança o semáforo. O que vai acontecer? Outro que vem lá pode bater, pode colidir, podem se matarem. Eu já presenciei cena dessa com Juca de Oliveira, em São Paulo. O carro passou, deu uma fechada nele e a pessoa nem viu no semáforo, daí ele perseguiu o cara
queria passar fogo. Falei, nossa! Entendeu? Então nós somos responsáveis por tudo o que fazemos. Mas por que estou falando sobre a resignação no texto que nós lemos? Porque essas palavras de consolar aqueles que estão sofrendo, pode parecer, sei lá, eu acho estranho, porque a gente fala essa palavra, o cara fala, mas será que é um paradoxo? Paradoxo é uma coisa que é tão contrassenso. Como assim? Se Jesus está falando essas palavras, bem-aventurados os aflitos, então eu sou bem-aventurado porque eu sofrer. Quando a senhora teve essa mocinha linda aí, não vai ter anestesia não. Cadê a Isa? Foi com anestesia ou não? Ou foi parto natural? Não, tentou, mas não deu. Não deu. Mas então teve que tomar anestesia? Então não toma anestesia, o senhor já pensou? Vai no dentista e fala assim, ó, doutor, aproveita aí, eu preciso sofrer bastante. Então, vamos extrair o dente sem anestesia. Para com isso. Deus valente. Eu me lembrei de um caso curioso, porque eu já ouvi falar, eu não estou dizendo o nome, portanto eu não estou metendo uma infração ética, mas eu já ouvi falar em algumas religiões, ou uma religião pelo menos, não vou nem declinar o nome, que não permitiu que o facultativo fizesse a aplicação da anestesia. Sabe, não vai fazer, porque a minha religião não permite. Como assim? Se Deus nos deu a descoberta da penicilina, por que não vai aplicar para tirar a dor? Veja como parece um paradoxo as palavras que Jesus mencionou, que são relatadas pelos discípulos. Mas não é. Eu quero dar outra conotação na minha prosa com vocês. Qual a conotação? A conotação é que nós somos muito chorão. Nós reclamamos de tudo. Joana de Ângeles ensina que diante das infinitas concessões que o Senhor da vida nos concede todos os dias, a mão cheia, o homem e a criatura humana só tem razão para agradecer, jamais para reclamar. Esse texto de Joana é maravilhoso, porque é assim mesmo. A gente está reclamando que chove, mas que chuva! Daqui a pouco a pessoa fala assim, nossa, que calor! Mas você não fica contente com nada? Eu adoro a chuva, principalmente para dormir, porque eu deito, eu quero ouvir o barulhinho da chuva, não é? Então observe, nós não podemos estar reclamando das coisas. João, foi difícil essa temporada sua aí, com o trabalho seu, porque está todo mundo com essa epidemia que deu aí, mas você não sobreviveu. E não podemos agradecer a Deus pelo nosso trabalho, pelo ar que respiramos. Eu me lembro daquele caso do cidadão na Itália, né? Caso aqui dessa época da pandemia, que o médico facultativo viu o velhinho chorando, porque ele tinha entregue a conta para ele, e ele estava desesperado, chorando, e o médico foi consolar. E é fato verídico isso que eu estou contando, estou narrando. Aí ele disse para o médico, não, isso vai passar. O senhor vai até a secretaria, que eles vão fazer um financiamento, não sei o quê, blá, blá, blá. E ele falou para o médico assim, olha, doutor, eu agradeço o seu carinho, a sua atenção, mas o fato é que eu não estou chorando de tristeza pela conta. Graças a Deus, o Senhor da vida me concedeu os recursos definitivos para eu pagar a conta da minha internação, da pandemia. Eu estou chorando porque eu não agradeci. Até hoje, velhinho quase nonagenário, eu não agradeci as coisas que eu tinha recebido. Ele falou, como assim? Como assim? São esses 3.000 libras que estão me cobrando do oxigênio. E Deus me deu o oxigênio de graça. A internação, ele ficou sem respiração, deram oxigênio para ele, vai pagar. Então ele não estava chorando por causa do que ele ia pagar, mas ele começou a relatar quantas vezes ele respirou, quantos países ele já visitou, não precisou pagar nada. E assim é a vida. Ele começou a mencionar o médico que começou a chorar com ele.
Então, agradecer as coisas que nós temos, a vida que está pulsando, a Sonetinha, a Isabela, 3 dias, né? 4 dias, né? 3. Meu Deus, o coraçãozinho dela está pulsando, dela está pulsando, o seu, o meu. E o meu já está até um abuso. É que eu converso com Deus, falo assim, pai, senhor, por favor, o pessoal fala que eu sou muito ruim, então tem que pagar essas contas, e por isso que eu estou ficando aí, viu, João? Mas eu, sabe, como é advogado, dá outra interpretação, né? Eu falei, não é bem assim, é que Deus é misericordioso, como a Ayrton falou, é bondoso, é de amor, ele está me dando uma chance de eu ficar aqui um pouquinho mais para pagar mais umas continhas. Mas por que eu estou dizendo isso, amigos? Adeus. A situação curiosa, para a gente largar de ser chorão, é pensar no modelo e guia da humanidade. O que Deus mandou? Mandou para nós Jesus. Agora, era difícil? Para Jesus foi difícil? Algumas pessoas têm o hábito e o mau viso de dizer que Jesus é crístico, era crístico, é crístico, por isso ele não sentiu nada. Ora, porque hoje, adeus, que besteira. Então, se eu sou super-homem, ou a Mulher Maravilha, o cara vai atirar em mim, porque pode atirar à vontade, as balas vão ser repelidas. Mentira! Jesus sofreu naquela estação do Calvário que ninguém pode imaginar. Jesus sofreu ali, e antes disso, porque o que aconteceu foi que Pilatos não queria mandar crucificar Jesus, porque ele já sabia, em primeiro lugar, que Jesus, pelo sentimento da alma, que Jesus não era culpado daquelas acusações falsas. Segundo lugar, a mulher dele teve um desdobramento, hoje nós falamos um desdobramento, um insight no sonho, que é para Pilatos não crucificar, não cometer um crime contra o inocente. E disse logo de manhã, Pilatos, não vá crucificar um inocente. Então ele estava com a alma atormentada, ele fez de tudo, mandou chicotear Jesus, para não atender o reclamo de Caifás. Essa é a verdade. Mas a Caifás e a sua turba tinha se organizado para cometer uns subornos para alguns membros do Sinédrio, porque ele já estava desconfiado que ele não ia ser condenado à morte. Então, quando chegou o momento de usar aquele usos e costume para poder ver se podia escolher Barrabás ou a Jesus, todo mundo começou a gritar. Sempre tem uma meia dúzia de Barrabás, salve Barrabás. E levaram Jesus, então. E aí, naquela dor, naquele sofrimento, eles colocaram, antes ele carregar aquela cruz, sem alimentar, sem nada, fraquinho, surrado, com quantas chibatadas tomou, Jesus está reclamando, não reclamou de nada. Houve um momento naquela Via Crucis, não sei se vocês se lembram disso, permita relatar, o Cirineu, tomado de compaixão, porque de vendo aquele sofrimento que impuseram a Jesus, ele chegou-se à cruz, abraçou a cruz, levantou e começou a carregar, ajudando Jesus. Jesus olhou para ele com aquele olhar magnânimo, dizendo, eu te compreendo. Aí o centurião pegou da chibata e começou a chibatar o Cirineu, para que Jesus carregasse a cruz sozinho. E lá no Monte das Caveiras, colocaram aquela coroa de espinho, arrebataram, batendo com um martelo em Jesus. Aqueles dois, os gestas, estava de um lado, né? Tinha dois ladrões, eles não estavam colocados com aquela coroa de espinho, mas eles padeceram sem esse agravame. Mas Jesus reclamou, é isso que eu quero que vocês pensem comigo, Jesus reclamou das coisinhas da vida, ou era resignado? Resignado é isso, eu aceito o que Deus está me dando, porque eu sei que Deus é meu Pai, e que não vai faltar nada para mim.
Ele diz, não tenho dinheiro. Como assim? Não faltou nada para ninguém. A comida dá uma fartura, você plantando tudo dá. Pois bem, então, o que Jesus fez? No momento do seu maior sofrimento, ele levanta a cabeça para o céu e diz, as duas palavras finais de Jesus foram que está tudo consumado. Consumado aquilo que ele veio fazer para sofrer, para mostrar que nós podemos ser resignados, sim. Nós podemos saber a obedecer às leis de Deus. Então, Jesus pede perdão pelo que nós estamos fazendo. E como estamos fazendo até hoje, não todos de nós, claro. A humanidade deu um salto gigantesco, um salto quântico. Tudo bem, é verdade isso. Nós não estamos nesse tempo de barbárie. As barbáries já ficou lá com Gengis Khan, ficou com Átila, o rei dos hunos, ficou quando assassinamos o Tiradentes aqui, esquartejando o Tiradentes, com Hitler. E tantos irmãos nossos que são de difícil apreciação, mas eles também pagarão. Então, tudo que nós fizermos, nós vamos ser responsáveis por isso. Ora, sou resignado? Porque eu penso assim, meu Deus, o senhor está me deixando aqui tanto tempo assim, por quê? Porque eu sou florzinha que se cheire, não? Desculpa. Eu não sou florzinha que se cheire, não. Mas eu estou tentando melhorar. A felicidade, diz o Evangelho, não é deste mundo. Mas nós podemos começar a trabalhar para a nossa felicidade. Cada um de nós aqui temos responsabilidade de nos sentirmos felizes. E então, só para vocês terem ideia, para concluir o nosso raciocínio, eu trouxe uns textos para vocês levarem para casa, que fala sobre a esperança e a valoração da vida. Eu vou deixar aqui, depois vocês pegam. Eu escrevi o texto, mas são 3 laudas, viu? Mas tem a compensação de ter uma rosinha bonita aqui, né, Ayrton? Olha lá. Isso aqui eu escrevi para o Natal deste ano. Mas, eu também, o Ayrton, inclusive, falou na rádio semana passada, né, Ayrton? Não, esse aqui eu falei agora. Mas é esse aqui, é assim. O suave perfume de Jesus, o perfume da existência, planificando a jornada das provas e expiações. Eu dei esse texto. Por quê? Porque as provas é difícil mesmo, gente. Tem gente que passa fome, tem gente que nasce na favela lá no Rio de Janeiro. E daí? Ele precisa nascer num lugar exatamente que ele conviva com bandidos, com pessoas de má índole, para, através disso, saber não entrar nessas pelucas. Eu costumo dizer aqui, já disse mais de vezes, que se alguém me convidar hoje, não que eu sou anjo, não, mas me convidar para fazer uma falcatrua, eu vou falar, amigo, ó, muito obrigado, beijinho para você, vai, mas eu não vou participar, eu não quero. Então, como que eu estou sendo testado? Testado não fazendo as coisas erradas. Eu preciso desse teste. Então, e Jesus faz o que nessa vida? Ele vai nos auxiliar para que nós possamos, de uma forma ou de outra, sairmos vitoriosos dessa luta. Por isso, Jesus nos dá também o anjo da guarda, e nós também estamos aqui com o Brasil, esperança de sentimento e o amor para sempre. Está aqui também. Vocês vão escolher aqui, viu? Vocês vão escolher. Às vezes a pessoa põe a mão e fala, eu quero esse aqui. Daí fala assim, é por acaso, não é por acaso não. Às vezes foi conduzido para isso. E aí, eu trouxe um texto também que fala sobre o homem de bem e a busca incessante da perfeição. Nós somos todos homens de bem, estamos candidatos à felicidade. Você não é, João, candidato à felicidade? O senhor é... Como é o seu nome? Rodolfo. Beleza. Bonito nome. Escolheu... A senhora não foi a senhora que escolheu, né? Mas já estava no caminho. Eu perguntei se não foi, porque às vezes a gente escolhe lá em cima. O Rodolfo foi comigo. Vamos acertar os nossos negócios. Quantos filhos tem?
Ah, mas depois arruma mais, viu? Tem muita gente precisando encarnar, por favor. Bom, mas está aqui, o homem de bem. O que nós vamos fazer para ser um homem de bem? Tem mais aqui. Como é que tem que fazer? A fé como um instrumento de elevação espiritual. Aí eu não acredito em Deus. Como você não acredita em Deus? Você não está vendo as estrelas, não está vendo o sol, não está vendo a chuva, não está vendo e ouvindo o seu coração pulsar? Como você não acredita em Deus? Ah, mas a religião está... Não me interessa a religião. A religião desse, daquele... Vocês lembram de Jesus deixou uma religião para alguém? Para ninguém. Então a religião é o amor, está aqui. E a fé. Eu sei que Deus cuida de mim, porque as coisas são difíceis mesmo. Tem dia que dá um perrengue na gente, não sabe o que vai fazer. Tenho também o respeito, o verbo respeitar da primeira conjugação. O verbo e sua aplicação na vida. Temos que respeitar todas as religiões, não temos? Tem que respeitar pai, mãe, o nosso trabalho, o superior, hierárquico e assim por diante. Também a proteção celeste e os fatores inevitáveis da prova e expiação. Quando eu falei sobre essa proteção, Deus está cuidando de tudo, cuida de cada um de seus filhos. Não sou eu que estou falando, gente. Vocês me desculpem, mas na questão 874, 972, eu não lembro bem, vocês vão encontrar isso. Kardec pergunta para a entidade venerada se Deus cuida de todas as suas criaturas. Por acaso, ele vai cuidar de mim, pequenininho? Nós somos menos que uma formiguinha, uma bactéria. E os espíritos venenosos respondem a esse respeito mais do que vós imaginam. Frequentemente, é Ele que nos cuida e é Ele que dá o seu olhar de bondade para cada um de nós. Então está aqui também, vocês escolhem o texto, né, Ayrton? É distribuição de presente, viu, ó, Deus? Se tiver sobrando, vocês podem levar mais, viu? Isso aqui do Ano Novo, escrevi sobre o Ano Novo. Semeadores de esperança. Vocês podem ser semeadores de esperança. Hoje eu fui no... Desculpa, viu, gente? Mais uns 5 minutinhos só. Hoje eu fui no Banco do Brasil. Não é para me vangloriar, não. Eu fiquei quente ontem com um problema, esse negócio de golpe, de pica, não sei o quê. E a pessoa me tirou da cama, eu estou em repouso ainda. Aí me tirou da cama. Eu não falei com aquela delicadeza que tem que falar, né? Aí falou, vai encerrar a sua conta, não sei o quê. Tá bom, tá bloqueada a sua conta. Eu falei, tá bom, mas era um pessoal de São Paulo. Aí ele bloqueou a conta, eu precisava pagar uns clientes, etc. E o resultado, resumindo, fomos no banco de manhã, na agência, e conversei com o pessoal. Ele falou, não, tudo bem, tá, deu bloqueio, nós vamos acertar aqui. Né? Eu falei, mas olha, a pessoa não foi mal educada, né? E eu tenho sempre umas mensagens comigo, eu levei para o cidadão, entreguei para eles, conversei um pouco, descontraímos. E aí eu cheguei no escritório tão contente porque eu havia conseguido conversar com eles, semeando esperança. Contei um episódio do nosso escritório, há uns 30 anos atrás. Eu mandei uma menina desse tamanho aí, o pai tinha sido preso por pensão alimentícia. A mulher estava desesperada. Eu mandei o meu assistente, fiz um HC, um habeas corpus, e mandei o meu assistente em São Paulo para que ficasse esperando para ver se trazia uma liminar, que a mulher estava chorando, a criança, no meu escritório, às 9h30 da noite. E aquele tempo trazia na mão a ordem do tribunal. E eu contei, então, o episódio que foi assistido pelo meu assistente. Tinha uma rosinha dessa aqui, gente, olha. Toda a nossa mensagem tem uma rosinha que eu disse que é a rosinha do pai e da mãe, né, cara? Aqui, na mensagem tem. Ele chegou lá, tinha uma fila, que era estado de São Paulo todinho, que iam buscar o habeas corpus, um mandado de segurança, medida liminar. E ele observou que na fila tinha uma mulher que estava atendendo, com o rosto fechado, triste. Isso aqui não sei o que. Quando chegou na vez dele, ele entregou uma mensagem, mais ou menos num texto assim, deu para ela. Ela levantou e falou, doutor, para a primeira vez. A mulher levantou a cabeça, olhou para mim e começou a chorar, de emoção.
Às vezes a emoção bem forte. Falei, nossa, ele me contando isso. E a mulher esperando com a filhinha para ver se trazia a ordem judicial para libertar o marido. Você sabe que absurdo, ele estava preso por causa de uma conta de tijolo, coisa dessa. Mas já tinha pago. Eu falei, mas você já tem pago, solta o homem. Não vou soltar. Tem cara encrenqueiro, né? Aí foi lá para pedir para o patrão dele deixar só ele. Chorando de emoção. Aí meu afilhado, ele trabalha há 40 anos comigo. Falei, mas o que aconteceu? Ele falou, doutor, ela disse para mim que essa rosa, uma simples rosinha, comoveu as lágrimas. Então, por que estou falando isso? Semeadores de esperança. Eu fui no banco e me redimi. Olha, a moça, eles não estavam, não falaram, eles estavam cumprindo o dever dele. Vocês me desculpam, mas recebam essa mensagem para vocês, recebam meu carinho, peçam lá para a pessoa, para que chegue a mensagem de amor. Todos nós podemos ser semeadores de esperança, gente. Vocês já experimentaram dar um bom dia afetuoso para uma pessoa? Dar um abraço. Pessoas que às vezes você não vê, brigaram, faz 30 anos que não vê, dá um abraço. Isso não é caridade? É caridade, sim. A caridade não é só o dinheiro, é o carinho mesmo, é a afeição que a gente tem pelos outros. Então vocês vão sair daqui hoje, vão levar isso aqui, o que vocês quiserem. Eu trouxe, foram os meus sentimentos, que durante esses anos aí eu andei escrevendo, e vocês vão levar, vão ler, como um prolongamento desse momento que nós estamos com Jesus, que Jesus falou para cada um de nós, que deixe a sua luz brilhar. Nós temos que fazer a nossa luz brilhar com a família, com os entes queridos, com a mulher, com os filhos. Sem isso, não haverá o amor. Então, amigos, nós vamos aproveitar isso para nós encerrarmos essa prosa pela emoção do momento, porque nós temos aqui ao nosso lado muitos parentes, amigos e queridos, amigos de outras reencarnações, que estão aqui na figura do nosso anjo da guarda, assessorando-nos e deixando que vocês recebam as energias positivas desse ambiente. A luz do mundo está aqui conosco. E é por isso que nós vamos fazer a nossa prece, fechando os olhos, pedindo a vocês que deixem fluir a emoção que sinto no recontro de sua alma, lembrando de Jesus, do seu sofrimento, resignadamente enfrentando o bom combate, a luta, lembrando de Jesus, que nos perdoou dos equívocos. Por isso nós vamos pedir a Ele que nos leve até o Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Na presença do Senhor do Universo, vamos dizer, amigos, cada um com o sentimento do seu coração, digam comigo, eu pela palavra articulada e vocês pelo sentimento mais profundo da alma. Senhor meu Deus, obrigado por esta vida maravilhosa. Os problemas que temos, as dificuldades que surgem, são testes para podermos avançar. Em Ti confiamos, Senhor. Por isso queremos pedir pela nossa família, pelos nossos entes queridos, estejam aonde estiverem, que recebam a vibração desta casa abençoada. Queremos Te pedir, Senhor, pelos aqueles que estão presos nos ergastros do coração ou nos presídios físicos. Queremos, Senhor, aproveitar para Te pedir pelos governadores, pelos presidentes, por esses homens insensatos que entendem que fazer a guerra é a solução, quando é o amor que salva. Queremos pedir a todos, Senhor, que nesse momento, que nossa emoção sobrepuja a razão da nossa dialética, queremos aproveitar, Senhor, para Te pedir que nos conceda
a condição para sermos instrumento deste amor, traduzindo na esperança e na força através das energias cósmicas. Sabemos, Senhor, que não somos dignos ainda disso, mas pela Tua misericórdia seremos capazes de transmitir pelos médiuns, pelos espíritos amigos, essa energia. E que, ao sairmos desta casa, possamos levar o nosso coração florido dessa energia positiva que ilumina esse planeta de provas e expiações, com os nossos desejos de, num breve porvir, estarmos atingindo esse mundo que está aqui à nossa frente, no alvorecer desse mundo novo. Que Jesus nos abençoe agora e para sempre.
especial da Bahia. Eu não posso deixar ela também. Legal, foi mais, né? Eu vou gravar essa semana. Eu sou Pode levar mais de uma, não tem importância, viu? Nossa, Pode levar mais de uma. Mas é, Não, mas estou dizendo, se quiser levar mais de uma. separado? É por folha? Como Não, que é? não, são 3 folhas. Essa aí é que não tem, não É está a preso. 2 e a 3. Tá faltando a 1. Pega uma aqui então. Aqui são vários. Essa aí. Vou levar É, esse é. daqui. Tá aí, 3. Os desencarnados. Isso, escreve só desencarnado, viu? Escreve o nome e põe desencarnado. Hã? Fica todo mundo aqui, para minha família. Não tem importância fazer, para pedir para toda a família. O senhor é o pai da Dani? Sou. E minha princesa? Minha princesa? Ela tá bem? Graças a Deus. Faz muito tempo que eu não a vejo. Então, vai qualquer hora lá no escritório para dar um abraço nela. Vai ficar contente, se emocionado. A Dalgisa. A Dalgisa. Ela trabalhava no banco Nossa Caixa. Eu lembro. Eu não estava conhecendo a Dalgisa famosa. Então agora a gente não vai mais no fora, né? Não, eu aposentei. Você aposentou, né? Aposentei. Tá certo. Agora eu vou estudar. Comecei. Tá bom, muito bom. Tá joia. Vai com Deus, Dalgisa, eu vou falar para ela que você esteve aqui hoje. Tá bom? Tchau. Então, já que a gente estava sobre o tema, nós chegamos, você estava falando Dalgisa. eu sei que é muito difícil os problemas e a gente tem que agir com Tudo quanto é tipo, né? E ajuda muito a você entender e isso. entender. Eu me mergulho muito fundo nesse tipo de coisa, de buscar o que eu preciso. Falou bem da dica da Gema aqui quinta-feira, ela se dispôs hoje.